pessoal que tem nos acompanhado, que são de outras cidades. Até agora o Bruno me comentou ali, olha, eu vi aqui, ele olhou um Inácio e achou que era eu que estava ali, né? Ele disse, quem é esse Inácio? Isso é meu irmão, né? Que está nos acompanhando aí. 1 Samuel 16, 1 até o verso 7. Vamos ler? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém. Como Deus vê? Como Deus vê? Como Deus nos vê? Essa é a pergunta que eu gostaria de, baseado nessa palavra, tentar responder, baseado naquilo que a palavra de Deus nos mostra do caráter de Deus, de suas características, da sua maneira de agir e reagir. E a Bíblia, sem dúvida, é a maior revelação, porque ela nos traz histórias, ela nos traz mandamentos, ela também revela como Deus age, como Deus reage, o pouco que nós podemos conhecer de Deus. Deus, mais uma vez, falava com o profeta Samuel. Para aqueles que já estão familiarizados com a Bíblia, isso não é novidade, porque Samuel, este grande homem, um dos personagens mais sensacionais da Bíblia, não era novidade para Samuel falar com Deus, ou ouvir Deus falar com ele. Aliás, se nós olharmos a história de Samuel, a própria vinda dele a este mundo já foi fruto de um milagre, fruto do choro, da angústia, da tristeza da sua mãe, Ana, que apesar de muito amada por seu marido, ela era uma mulher triste, porque ela queria muito ter filhos. E no contexto daquela época, uma mulher sem filhos era tratada como alguém sem valor. A sociedade da época já considerava a mulher como uma possessão, uma propriedade do marido. Sendo ela estéril, então, a situação dela era muito pior.
Eu sei que quando a gente fala disso, alguns aí já ficam meio nervosos, principalmente pessoas que aderem ideias do movimento feminista, porque vão dizer, mais uma prova do que a Bíblia é. A Bíblia é um livro misógino, é um livro que discrimina as mulheres, é um livro machista. Mas espera lá, não confunda o que a Bíblia relata como contexto da sociedade da época com aquilo que é ensinamento, propósito e desejo de Deus. Deus nunca quis a mulher numa posição de inferioridade física, de inferioridade emocional, ou uma mulher objeto, uma mulher usada, abusada, não amada nem respeitada. Isso não é resultado do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que o homem e a mulher, eles se complementam, eles, na sua complementação, aquilo que um tem de ponto fraco, o outro tem de ponto positivo, e ambos se tornam mais fortes. Aliás, nunca foi propósito de Deus também a poligamia, e aqui o caso de Ana, que nós estamos falando, era uma mulher que sofria, justamente porque havia uma rivalidade entre ela e a outra esposa de Eucana, porque ela era estéril. Aliás, qual mulher que gostaria, né? Hoje não é permitido, na lei brasileira nem permite isso. Mas nunca foi propósito de Deus também esse tipo de situação. Aliás, já que eu abri esse parênteses para falar um pouco dessa relação de como a Bíblia vê a mulher, de como a Bíblia vê, né, o homem, a mulher dentro do relacionamento do casamento, seria muito bom que olhássemos com atenção algumas das ideias que hoje têm ganhado muita força na nossa sociedade, movimentos que se aliam ao materialismo, ao ateísmo, aqueles que querem eliminar Deus do contexto, e que deixam de olhar para onde realmente está o problema. O problema é o pecado. O problema é o pecado que desde a queda de Adão e Eva está entranhada no sistema, está entranhado no mundo. Hoje se defende de forma muito tranquila o aborto. Tem cristãos defendendo de forma muito tranquila o aborto. Você está olhando para o lugar errado. Você está achando que o problema está na Bíblia, está em Deus. Mas o problema não está aí. Filmes, novelas, músicas, tudo que leva para a adultização das crianças, levando as crianças, meninos e meninas, sendo ensinados desde pequenos que a mulher, ela é um objeto de consumo. É contra isso que você tem que lutar. É contra esse sistema que você tem que lutar. Aonde as mulheres, elas se sentem admiradas e amadas conforme os seus dotes físicos. É esse o sistema. A apologia ao sexo prematuro. A gravidez indesejada é consequência disso. Depois um erro vai puxando o outro, daí vem a bandeira do direito ao aborto indiscriminado. Aí a discussão hoje no Brasil, e eu fico pensando, mas que mentes maravilhosas, eu fico pensando assim, só com um raciocínio lógico. Esquece a Bíblia. Se tem 12 semanas, até 12 semanas pode abortar, porque não é vida? Com 12 semanas não é vida? Aí a discussão, não, mas e quem sabe é com 8, mas será que é isso? Vida é vida.
Com 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês é vida. Vida é vida. Não importa. Esse parênteses parece não ter muito a ver com a história, mas a gente começou lá com Ana, né? Mulher discriminada por ser estéril, por ser mulher, mas hoje se confunde tudo. Eu sou muito a favor dos direitos das mulheres. Jesus, ele sempre olhou para a mulher de uma forma muito especial. Jesus nunca discriminou. Você não vai encontrar Jesus discriminando uma mulher. O Novo Testamento, ele vai dizer que as mulheres devem ser amadas e respeitadas. Aí, de repente, você vai me dizer o seguinte: mas, pastor, tu não sabe. E a questão do estupro? Se uma mulher ficar grávida em decorrência de um estupro, é terrível. Isso é terrível. Mas para isso não precisa nem mexer na lei brasileira, porque a lei brasileira permite que uma mulher vítima de estupro, ela possa abortar. Mas o que eu diria para uma mulher nessa situação? Eu diria: olha, se você puder levar essa gravidez até o fim, e depois entregue para adoção, tem centenas, milhares de casais esperando uma criança recém-nascida para ser adotada. Mas não seja cúmplice de um assassinato. Certa ocasião, eu estava na aula da faculdade, numa das aulas da faculdade de psicologia, numa matéria lá. Eu estudei administração, mas tive uma cadeira ou duas lá de psicologia, e de repente fomos fazer uma dinâmica, e naquela dinâmica uma colega começou a chorar compulsivamente, ninguém entendia, e de repente ela conseguiu colocar para fora, e ela dizia que tinha realizado um aborto, mas ela não conseguia se perdoar. Eu não sei exatamente por que eu estou falando isso nessa noite, mas certamente há alguém que está nos ouvindo que passa por esses dilemas. Não seja cúmplice de um assassinato. Certamente é melhor você levar uma gravidez até o fim, mesmo que sofrendo psicologicamente, mas entregue para adoção e alguém vai cuidar dessa criança. Não entre nessa onda. Guarde a sua vida. Ei, jovem, adolescente, não siga a onda deste mundo. Mas entenda que os propósitos de Deus são os melhores, para que você tenha vida plena, que você seja plenamente satisfeito, física, emocionalmente, espiritualmente. Abra os seus olhos. E aqui eu quero fechar esse parênteses. Voltando a Ana. Ana teve a sua oração atendida. Deus lhe deu um menino, Samuel, que após ser desmamado foi levado ao sacerdote Eli. E este menino então passou a ser criado ali. Essa é uma pergunta, né? Quem criou Samuel? Samuel foi criado em que contexto? Samuel foi criado por Eli. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os filhos de Eli não eram um exemplo de vida, não. Mas ele cresceu ali, naquele contexto. E desde pequeno ele teve experiência com Deus, vida com Deus. E ele ali estava junto ao tabernáculo, junto à Arca da Aliança, sendo criado ali naquele local que era o centro da adoração. Samuel, desde pequeno, teve um contato especial com Deus. E ele aprendeu a discernir a voz de Deus, a conhecer a voz de Deus. Samuel, logo depois da morte de Eli, dos filhos de Eli, ele mesmo se tornou o grande líder em Israel. Um líder religioso, mas um líder também político. Naquela época ainda não havia rei. Samuel, ele era um consenso em Israel, uma biografia fantástica.
Tanto que quando ele está encerrando a sua jornada, ele chama o povo e ele ousa, assim, na frente de todo mundo, se eu devo algo para alguém, se eu prejudiquei alguém em toda a minha vida, digam agora que eu quero restituir. E o povo todo diz: não, Samuel, tu nunca nos prejudicaste em nada. Samuel foi quem ungiu também Saul, o primeiro rei de Israel, um dos personagens que apareceu no início da nossa leitura. Foi através da boca de Samuel que a notícia daquele que seria o futuro rei foi proferida ao povo. Foi também através da boca de Samuel que Deus deu uma sentença de rejeição a Saul. Aliás, muito triste, porque a última vez que Saul e Samuel se encontraram foi um momento justamente em que Saul tinha chegado ao limite da paciência de Deus com a sua desobediência, com a sua impaciência, com a sua displicência. Saul tinha uma ordem de Deus, através de Samuel, que esperasse Samuel chegar para fazer um sacrifício, mas ele optou por agradar os seus soldados. Ele optou por já resolver de uma vez a situação, já que Samuel tinha dado um prazo e não tinha chegado no prazo. Saul foi desobediente porque Deus disse: olha, os amalequitas, eles já chegaram no limite também da minha paciência, então eu preciso que seja executado juízo sobre eles. E Saul, mais de olho no patrimônio, nos bens dos amalequitas, não executou o juízo que Samuel tinha falado da parte de Deus. Foi da boca de Samuel que saiu a famosa expressão que vale até hoje para nós, palavra de Deus para nós: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas veja o cenário então daquele momento. Samuel, agora um profeta no final do seu ministério. Saul, o rei, rejeitado por Deus, por causa das suas atitudes. E Deus vem então até Samuel e diz: eu tenho mais uma missão para ti. Talvez uma das últimas missões de Samuel. Eu preciso que tu vá até o lugar que eu vou determinar para ti. Belém. Até um clã, uma família, a família de Jessé. O Jessé é verdadeiro. O Jessé com J. E quando eu leio o verso 1, eu percebo que no início da conversa entre Deus e Samuel, aliás, isso é fantástico, né? Essa intimidade, Deus falando com ele e ele falando com Deus. Deus falando com ele, assim como nós conversamos aqui, um com o outro. E aqui nós já podemos ver a primeira grande diferença entre Deus e os homens. Aqui o homem, Samuel. A grande diferença, a primeira diferença entre Deus e Samuel. A visão que cada um tinha. Porque Samuel aqui, ele se revela como um ser humano. Mas a pergunta que eu fiz no início dessa mensagem é: como Deus vê? Eu sei que é covardia comparar Samuel com Deus, embora ele tenha sido um grande homem de Deus. Comparar um reles mortal com o soberano. Mas veja a diferença de visão entre os dois. A respeito de Saul, por exemplo.
Quando Deus vem falar com Samuel, diz: até quando tu vais ter pena de Saul? E eu usei aqui a versão, né? Eu usei a NVI, né? Eu e o Felipe aqui na terça-feira, aliás, participe e ouça, né? Acompanhe. A gente brinca muito sobre as versões da Bíblia. Mas na NVI diz que Samuel se entristecia quando o assunto era Saul. Eu olhei a versão do Eugene Peterson, a mensagem, que usa a expressão assim: até quando tu vais ficar te lastimando por Saul? As versões Almeida, todas dizem assim: até quando você vai ter dó? O sentido é o mesmo. Ao que parece, Samuel tinha pena. E ao mesmo tempo ele tinha medo também, porque ele sabia que Saul tinha se tornado um homem instável, um homem que estava a cada dia mais à beira do precipício. Tanto que quando Deus dá a ordem para Samuel ir até a casa de Jessé com essa finalidade, ele diz: se Saul souber, vai me matar. A visão de Samuel, a visão humana. O sentimento de Deus era um sentimento de rejeição a alguém que tinha feito pouco caso das suas ordens. Talvez esse seja um grande dilema quando nós lemos o Deus que se revela de forma tão clara no Antigo Testamento, embora esse Deus ele não morreu e esse Deus não mudou de caráter. Aliás, em Malaquias, o próprio Deus vai dizer: eu, o Senhor Deus, não mudo. Ele é o mesmo. O Deus que nós lemos no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. A diferença é que hoje nós temos a graça e Jesus, e Deus nos olha através de Jesus. Mas não pense que Deus virou um bobinho passivo, um bocó, como diz no filme, aquele lá, personagens lá do... tem um filmezinho lá que ele chama os homens de... que ele não conhecia os homens, daí quando chega, né, eles chamam de bocó, né? Os bocó. Deus não é um bocó. Deus não é um coitadinho. Deus é o mesmo Deus que aqui no caso de Saul, ele rejeita Saul por causa de suas atitudes. E disse então a Samuel: vá. E se existe algo aqui para destacar no caráter de Samuel, era justamente essa intimidade com a voz de Deus e também a sua obediência. Porque ele obedece e ele vai. E quando ele chega, então, na casa de Jessé, Deus então fala a Samuel, e Samuel dá a notícia que chegava lá para sacrificar. Não diz exatamente o que ele iria fazer. Mas Samuel já sabia no seu coração que ele estava indo com a missão de ungir o futuro rei no lugar de Saul. Samuel ainda não sabia quem era dentre os filhos de Jessé. Mas Deus já sabia. Aliás, é interessante que quando Deus rejeita Saul, Deus fala através do próprio Samuel, que já havia procurado e tinha encontrado um homem segundo o seu coração. Agora estava pertinho do momento em que seria revelada a identidade desse futuro rei. E também me chama muito a atenção aqui, que quando se trata de liderança, aqui foi Deus quem escolheu. E nós vamos ver que essa linha é muito tênue.
Porque se Samuel não fosse um homem temente a Deus e que ouvisse a voz de Deus, ele teria escolhido o errado. Olha que sensível esta linha. Mas Deus escolhe e Deus mostra. E quando o ser humano se intromete nessa questão, vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. E talvez até uma frase que vira clichê, né, no nosso meio, é que Deus também não chama desocupados. E nós vamos ver isso muito bem no exemplo aqui de Davi. Mas no verso 6, nessa diferença de visão entre o que Deus vê e o que o homem vê, no verso 6 diz que Samuel pensou quando ele vê Eliabe chegar, ele olha e diz assim: certamente é esse. Samuel, ele olha para o porte físico, vê a altura, vê tudo aquilo que estava diante dos olhos dele e ele diz: certamente é esse. E se Deus tivesse delegado, assim, Samuel, vai lá e tu escolhe um dos filhos de Jessé, ele teria escolhido o primeiro. Samuel se impressionou com ele. Samuel talvez tivesse na sua mente o estereótipo de Saul. Saul era um homem grande, um homem alto. Nos diz a Bíblia que quando ele foi ungido rei, quando ele se colocava em pé diante de todos os homens, ele era mais alto que todos. Ele se destacava dos ombros para cima. Veja bem, Samuel, mesmo sendo um grande homem de Deus, estava preso a padrões estéticos. Mas Deus não. Deus não. E no verso 7 é a grande declaração de Deus, que estabelece um novo padrão. Um novo padrão. E Deus fala, então, ó, Deus não vê como o homem. Deus vê o coração. Talvez isso já era uma grande lição para o povo de Israel. Porque Israel, até Saul, não tinha rei e a intenção de Deus era que o próprio Deus governasse. Tanto que quando Samuel fica chateado, porque o povo vai pedir a ele um rei, né? E Samuel já tinha dado algumas atribuições a seus filhos, mas os seus filhos não eram como Samuel. Mas enfim, o que Deus diz, olha, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Talvez Saul tenha sido dado nesse contexto, de alguém que agradava aos olhos. Mas agora Deus estabelece um novo padrão. Eu vejo o coração. Eu passei os meus olhos na terra e encontrei alguém cujo coração é segundo o meu coração. Deus usa uma expressão forte, inclusive, com relação a esse padrão estético humano, porque quando Deus vê que Samuel estava muito impressionado com Eliabe, Deus fala assim: eu o rejeitei. Antes de ser escolhido, já foi rejeitado. Pelo menos para aquela função, Deus não queria Eliabe. O profeta estava totalmente enganado. Mesmo sendo um grande homem de Deus, estava totalmente enganado. E o que salvou ele de cometer este erro foi a sua sensibilidade espiritual e a sua intimidade com a voz de Deus. Porque os seus sentimentos e as suas percepções estavam o traindo.
Mas veja que o grande teste continua. Porque passa o segundo filho, o Abinadab, passa o Samá, e passam nada mais, nada menos do que todos os 7 filhos de Jessé. Que teste para esse velho profeta, hein? Se ele fosse o estilo de profeta cansado, diz assim, não, tá tudo bem o primeiro, tá o terceiro, o quarto, então vai o quarto já, né? Vai o quinto. Mas ele era sensível à voz de Deus. E Deus foi dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Graças a Deus que Samuel é um grande exemplo de obediência e ele não estava disposto a errar. E ele pergunta então no final, lá no verso 11, vieram todos? Já vieram todos? Aí parece que tem mais um. O caçula, o mais novo, o menos experiente, o menor, o caçulinha dos filhos de Jessé, o rapaz que a Bíblia não revela o motivo. A pergunta é por que Jessé entendeu que Davi não deveria estar naquele momento. Isso é porque era muito novinho? Mas ele não era novinho para estar cuidando das ovelhas, para trabalhar ele não era. Nós não sabemos o coração de Jessé, mas aqui o que revela é que nenhum dos que estavam ali era o escolhido. E faltava o mais novinho, o mais inexperiente, mas que Deus já tinha falado, que já tinha encontrado um homem segundo o seu coração. O que Deus vê? Deus vê o coração. Deus não se impressiona com aparência, Deus não se impressiona com a linguagem, Deus não se impressiona com nada disso. Mas Deus olha o coração. Quando eu preparava essa palavra, me lembrei de uma passagem que me marca muito, que é a respeito do rei Asa, lá em 2 Crônicas 16, verso 9. Quando aquele rei que teve um início tão bom, iniciou o seu reinado tão bem, mas de repente ele se perde no meio da caminhada e deixa de confiar em Deus. E Deus manda um profeta falar com ele. E Deus fala bem assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você está entendendo? Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Para mostrar-se forte, para Deus se revelar forte na vida daqueles cujo coração não é parcialmente, mas é totalmente dele. Eis a grande diferença do olhar humano e do olhar divino. Nós somos influenciados pelas percepções. Nós não temos condições de conhecer o coração do homem. A Bíblia fala que nós temos dificuldades de conhecer o nosso próprio coração. A Bíblia fala que nós podemos ser enganados até mesmo pelo nosso próprio coração. Eu sei que há um ditado popular que diz que para nós conhecermos uma pessoa de verdade, nós precisamos dar o que a ela? Poder. Quando nós falamos de casamento, nós podemos dizer que nós só conhecemos a pessoa que nós melhor conhecemos neste mundo, é o nosso cônjuge. Mas é depois que nós vamos conviver
morar junto, debaixo do mesmo teto. Precisamos conviver um tempo com alguém. Esse é o olhar humano, essa é a limitação humana. Mas Deus não. Deus me conhece, te conhece, conhecia Davi, conhecia cada um dos irmãos de Davi, desde antes do nascimento deles. Aliás, o Salmo 139, ele é fantástico. Que no verso 16 do 139, diz assim: os teus olhos me viram, ainda a substância, ainda informe, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A Almeida fala, me viu ainda sem forma, informe. A NVI diz, os teus olhos viram o meu embrião. E aí vocês entenderam a minha indignação com relação ao aborto. Deus vê o embrião. Deus me conhece, te conhece, quando nós ainda não tínhamos forma. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que conhece o nosso coração. O salmista, no Salmo 113, verso 14, diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece as nossas virtudes e Deus conhece as nossas limitações. Talvez você tenha uma visão romântica a respeito de si mesmo, que é o que a Bíblia fala de algumas pessoas que têm um conceito elevado a respeito de si mesmo, mais do que convém. A Bíblia fala, não convém que você tenha um conceito muito elevado a respeito de si. Mas nós sabemos também que tem pessoas que têm problema de baixa autoestima. Isso também gera muitos problemas. Mas um conceito equilibrado é o que a Bíblia manda ter a respeito de si mesmo. Quem sabe você tem o outro extremo, uma visão muito otimista a respeito de si. Mas eu te pergunto, e quando nós estamos assim, só nós e Deus? Quando nós estamos com a nossa sinceridade, o profundo do nosso coração, ali você não reconhece de fato quem você é, sem máscaras, sem rodeios. Deus sempre viu e sempre vê, primeiramente, o coração. E quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos quem realmente somos, aí está a grande oportunidade que nós temos de uma mudança radical em nossa vida. Aí está a grande oportunidade de mudança e de alcançarmos até mesmo vitória em áreas que nós até então somos derrotados. Porque é nesse momento de quebrantamento que o Espírito Santo, ele nos ajuda, é nesse momento que o Espírito Santo nos convence quem nós somos e quem Deus é. É nesse momento que nós reconhecemos quem realmente somos. E eu quero concluir. Em primeiro lugar, dizendo que talvez alguém que está me acompanhando nessa noite e talvez esteja dizendo assim, olha, essa conversa eu já ouvi. Esse pregador aí é um dos tipos que prega que Deus é um açougueiro, ele só quer o coração.
Você já ouviu essa expressão, Felipe? Eu já ouvi. Muito. Não, Deus não é um açougueiro. Não é. Mas Deus também não é um carcaceiro, de querer só a carcaça. Deus, Ele nos quer por inteiro. Mas tudo começa no nosso coração. Como Deus vê? Deus vê o nosso coração. E é aí que nós precisamos então tomar uma posição. Porque a grande reclamação de Deus com o seu povo sempre foi essa. Tanto que quando Jesus vai inaugurar o seu ministério, ele lê o profeta Isaías e ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus nos quer por inteiro. Deus nos santifica em tudo. A palavra de Deus nos diz: e o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, começando pelo Espírito, pela alma e pelo corpo. A santificação, ela é uma obra que precisa acontecer de forma completa. Deus não quer só o coração, mas Ele começa pelo coração. Naquela ocasião, quando Davi finalmente chega naquele local e Deus diz: é esse. Nos diz o texto, no mesmo capítulo que nós lemos, depois você lê aí na sua casa, nos diz que o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi e ele nunca mais foi o mesmo. Por isso eu quero nessa noite chamar a tua atenção, porque com Saul foi ao contrário. Com Saul aconteceu o contrário. Com Saul, nos diz o mesmo capítulo na sequência, que enquanto o Espírito de Deus estava se apossando da vida de Davi, o mesmo capítulo diz que o Espírito de Deus estava se retirando da vida de Saul. Por isso, toda palavra requer uma resposta. E você que está nos acompanhando nessa transmissão, eu te respondo: como Deus vê? Deus vê o coração. Deus vê o teu coração. Nem a tua esposa te conhece como Deus te conhece. A pergunta que eu te faço: você está disposto a se render a uma obra do Espírito Santo na sua vida, para que Deus tome o teu coração, para que Deus molde o teu coração, para que Deus comece uma obra maravilhosa na tua vida? Quem sabe você que está me acompanhando nunca tomou uma decisão por Jesus, nunca reconheceu Jesus como o único, suficiente Salvador. Ei, eu te digo, Jesus veio a este mundo com o propósito de resolver o problema do pecado. Jesus veio a este mundo para pagar o preço do meu e do teu pecado, das mazelas que você sabe que tem aí no seu coração, de que você não é tão bom quanto parece, você não é tão bom quanto parece, você sabe disso. Mas Jesus veio a este mundo, derramou seu sangue inocente, e Ele volta para Deus,
E ele fez uma promessa para os seus discípulos: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai vos conduzir a toda a verdade. E no dia de Pentecostes esse Espírito foi derramado. E hoje não é somente um privilégio como era no passado, de um Davi, de um Samuel, de alguns homens ter o Espírito Santo na sua vida, transformando o seu coração, fazendo com que o seu coração seja um coração alinhado com a vontade de Deus. Não, hoje na nova aliança, eu, você, nós podemos ter esse Espírito Santo transformando nossa vida, entrando no nosso coração, fazendo uma obra maravilhosa. Quem sabe você já tem o Espírito Santo no seu coração, já tem Deus na sua vida, mas essa obra precisa continuar, porque Deus conhece o teu coração. Quem sabe você já está bem com Deus, você já tem experimentado um agir de Deus na sua vida, mas esse mesmo Espírito, Ele quer encher a tua vida. Ele quer encher até o ponto que Ele vai tomar conta e vai tomar a direção, e Ele vai conduzir você naquilo que você não consegue vencer. Ele vai invadir as tuas emoções, Ele vai invadir o teu temperamento, e Ele vai controlar a sua vida, e você vai ser um vencedor, e você vai ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, porque só com a ajuda do Espírito Santo nós podemos ter êxito nessa empreitada, nessa caminhada. Eu quero te convidar a ouvir essa canção, para que logo em seguida nós venhamos orar sobre a tua vida. Estava me lembrando aqui do texto de João, capítulo 4, texto da Nova Aliança, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana. A gente vê o mesmo padrão. Deus procurou e achou Davi. Deus falou lá por meio do profeta ao rei Asa que os seus olhos passam por sobre a terra para procurar pessoas cujo coração é totalmente dele. E Jesus vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus está procurando que o Senhor Deus possa achar aqui onde eu estou, possa achar em mim um verdadeiro adorador, alguém que
deseja que o coração seja totalmente do Senhor e que possa encontrar você aí onde você está. Talvez você nunca tenha feito uma entrega do seu coração, da sua vida a Jesus, mas esta palavra tocou ao seu coração e você deseja se render ao Senhor. Faça isso. Fale com sinceridade ao Senhor, sem reserva. Abra o seu coração, se renda a Ele e deixa que o resto Ele faça. Se você vem, quem sabe, lutando aos trancos e barrancos, entenda que não adianta fazer tipo. Entenda que não adianta viver uma vida de aparências. Entenda que não adianta tentar impressionar aquele que nos conhece lá no profundo do nosso coração. Por isso os dois extremos, eles são perigosos. A pessoa que se acha boazinha, que não tem problema nenhum, ou a pessoa que acha que não é tão boa, mas que não é merecedora, ou que não vai mudar porque não quer. Está ralado igual. Mas você que está disposta a deixar o Espírito Santo agir na sua vida, eu tenho certeza que hoje pode ser o dia que vai marcar, a noite que vai marcar o início de uma nova caminhada com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra que foi ministrada nos revela o Teu caráter, nos revela algo tão especial de um Deus que vê, de um Deus que nos vê, de um Deus que não adianta nós querer esconder quem somos, porque nos conhece desde o ventre materno. Ainda quando nem tínhamos forma, o Senhor já nos via. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada argumentação, cada desculpa. O Senhor conhece todos os nossos argumentos, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso agora, que esta palavra possa se tornar viva na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de cada um que ouviu esta palavra, e que essa ficha venha a cair, que o entendimento, a compreensão de que diante de Ti nós somos quem somos, mas que o Senhor é um Deus amoroso que procura, um Deus que está à procura de homens e mulheres cujo coração estão disponíveis para ser tratados por Ti, para ser alinhados com a Tua vontade. Espírito Santo, esta obra que Tu já começou na minha vida, na vida de cada um de nós, completa essa obra. Senhor, que nós possamos ser cheios da Tua presença, ó Espírito Santo, a fim de nos tornarmos, sim, cada dia mais alinhados com a Tua vontade, alinhados com o Teu querer, com o Teu caráter. Senhor, encontra esse que está tomando uma decisão, não uma decisão qualquer, mas uma decisão de rendição a Ti, reconhecendo quem realmente é e quem o Senhor é. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que nós não venhamos ser como era em determinado momento o povo de Israel, que Jesus olha e diz: olha, essa profecia diz respeito a vocês. De boca vocês professam, de boca vocês professam que me servem, mas o coração de vocês está longe de mim. Senhor, que o nosso coração esteja pertinho de Ti,
Que o nosso coração esteja pertinho de Ti, que o nosso coração seja aquecido pela Tua presença, que a cada dia, que a cada manhã, quando nós levantarmos, nós venhamos ter essa consciência que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo está conosco, e que o Senhor deseja nada mais, nada menos do que nos santificar em tudo, espírito, alma e corpo, e que assim nossa vida por inteiro seja santificada, e que possamos viver alinhados com a Tua vontade.